Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Evangelho de Marcos 4, 35. Amados, será uma mensagem objetiva, curta, e eu peço a ajuda dos irmãos, aqueles que puderem não se levantar, a não ser por extrema necessidade. Os irmãos às vezes não têm ideia de como às vezes a conversa, o levantar, o caminhar, o conversar um com o outro atrapalha aquele que está aqui na frente, irmãos. Eu fico perdidinho. Então me ajuda. Amém? Quem vai me ajudar aí? Amém. Todos? Glória a Deus. Marcos 4, 35. Agora, se houver necessidade, tá, queridos? Os irmãos podem levantar, tomar uma água, ir no banheiro, tá? Para toda regra tem uma exceção. Diz assim: ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos os seguissem. Logo uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos acordaram clamando: Mestre, vamos morrer. O Senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, aquieta-se. De repente, o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: Por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: Quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Amém, queridos? Pode sentar-se, fiquem à vontade, só não pode tirar um cochilo. Amados, nesse contexto aqui, Jesus passou o dia todo ensinando à beira-mar sobre o reino de Deus. No final da tarde, bem à tardinha, ele deu uma ordem para os discípulos entrarem no barco e passarem para outra margem. Do outro lado do mar, haveria uma situação bem complexa do endemoniado gadareno, né? E enquanto atravessavam o mar, Jesus, cansado, dormiu, e uma tempestade terrível, avassaladora, os surpreendeu, e o barco começou a encher-se de água. Os discípulos, apavorados, né, clamaram a Jesus, que estava o quê? Dormindo na tempestade. E ele repreendeu o vento e o mar, e os discípulos, apavorados com a fúria dos ventos, ficaram maravilhados diante do milagre, de ter aquietado imediatamente todo aquele turbilhão. Queridos, essa tempestade enfrentada pelos discípulos, ela tem muito a nos ensinar, a cada um de nós. Isso porque, assim como eles, nós também, no nosso dia a dia, enfrentamos inúmeras tempestades, não só no nosso dia a dia, como ao longo da nossa vida. Eu acho que todos já enfrentaram, né? Não digo tempestades literais, né? Mas tempestades de ordem as mais diversas. Agora, o que podemos aprender nessas circunstâncias, nessas tempestades, com os problemas da vida que vêm a todos? Primeiro, aprendemos que muitas vezes as tempestades chegam sem avisar. Não mandam uma mensagem de WhatsApp: estou chegando, hein? É como um ladrão, né? Que não avisa quando vem. Vem de repente. Versículo 37 aí diz: logo uma forte tempestade se levantou. Logo, de repente, as ondas arrebatavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Irmãos, o mar da Galileia era famoso por suas tempestades de repente, né? Na verdade, esse mar é um lago de águas doces. A dimensão é interessante: 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura, a 220 metros abaixo do nível do mar. Esse lago, ou mar da Galileia, é cercado de montanhas por 3 lados. Montanhas estas que têm até 300 metros de altura. Os ventos gelados do Monte Hermon, em um monte bem alto, 2.800 metros,
muitas vezes descem com fúria dessa região e sopram com violência, provocando assim tempestades terríveis e inesperadas, sem dar aviso. E naquele contexto histórico, elas chegavam assim, de repente, não dava um sinal com antecedência. Da mesma forma, queridos, as tempestades da vida muitas vezes chegam até nós também, sem dar aviso, sem mandar uma mensagem. São as chamadas tempestades inesperadas. Muitas vezes é um diagnóstico médico sombrio, que nos deixa aí balançados na vida, né? Desestruturados muitas vezes. Às vezes é um acidente em casa, um acidente no trânsito, um acidente no trabalho que nos desestabiliza. Às vezes é uma crise no casamento, às vezes é um desemprego que vem e a gente não estava contando com aquilo. E eu passei por isso muitas e muitas vezes. Já enfrentei inúmeras tempestades na minha vida. E uma das mais marcantes se deu quando estava fazendo um trabalho voluntário numa igreja onde eu congregava. Isso se deu nos idos de 1998. Né? Estava em obra a igreja, eu fui como voluntário, e ali, carregando carrinhos de ardósia, até hoje eu tenho um trauma de ardósia, e ao descarregar o carrinho, eu vim para carregar novamente, mas peguei o carrinho de mão descostas, né? Puxando pelo lado, e o calcanhar bateu no pezinho do carrinho de mão, que é bem afiado, aí cortou, né? Levei 3 pontos apenas, parecia um problema muito pequeno. Quando eu cheguei no pronto-socorro, o enfermeiro perguntou o que tinha acontecido. Eu falei, foi carrinho de mão. Aí ele cantou a musiquinha da época, carrinho de mão. Eu lembro, isso foi em 98, foi no auge dessa música, e eu me acidentei com um carrinho de mão. Ai, só Jesus, meu irmão. Cicatrizou o problema, a ferida, tirou o ponto, e eu não conseguia andar. Aí fui fazer exames e tinha rompido o tendão de Aquiles. E começou a novela, queridos. Marcar cirurgia, operar, ficar meses de gesso até a coxa, né? Depois entrar num processo longo de fisioterapia, andando de muleta. E eu louvo a Deus pela esposa que eu tenho, que nesse momento todo, nessa época toda, me ajudou. Meu cunhado, Beto, minha sogra, todos me socorreram. E eu estava com um filhinho de 1 ano de idade e desempregado para completar. Que tempestade, né, queridos? Que tempestade. E eu louvo a Deus que nesse contexto, uma vizinha minha, ela soube da minha situação e soube que eu tinha saído de um emprego recentemente. Eu saí do emprego para poder ficar com mais tempo com meu filho, que eu não conseguia ver. Né? Eu saía de casa, ele estava dormindo, voltava, ele estava dormindo, com 1 aninho, a fase mais gostosa, 6 meses, 7 meses, 8 meses, 1 ano, e pedi conta, fiz acordo, na verdade. E essa vizinha vasculhou lá o INSS, foi pesquisar e viu que eu tinha direito ainda, mesmo que tenha tido saído 1 ano da empresa, ainda o INSS me resguardava. Isso que me socorreu, e eu peguei aí, né, quase mais de 1 ano de seguro por conta desse acidente. Não foi de trabalho, mas foi uma situação difícil. Então, queridos, são tempestades que não estavam no currículo, não estavam na programação. Veio de repente, né, eu já estava acostumado a carregar carrinho assim, mas esse estava bem afiado e foi no ponto nefrálgico. Então, as tempestades não mandam uma mensagem via WhatsApp. Elas chegam na nossa vida sem mandar recado. E nem pedem licença. Vêm, chegam. E muitas vezes elas nos pegam de surpresa e nos deixam profundamente abalados. No chão, na lona, literalmente. E eu tenho certeza que a maioria das pessoas aqui já passaram por isso. Inesperadamente vem um diagnóstico. Inesperadamente vem uma notícia ruim. Porém, queridos, como seguidores de Jesus, nós devemos estar preparados para as tempestades que certamente virão. Pastor, eu não quero, eu repreendo em nome de Jesus. Mas elas vêm. Elas vêm. Eu queria dar uma boa notícia, dizer, não vem não, tá? Você está com Jesus, agora tudo vai ser 1000 maravilhas. Vai correr bem
você não vai ter problema, né? Nenhum parente teu vai falecer, vai morrer. Mas essa não é a verdade, queridos. Recentemente eu perdi minha sogra, o Beto perdeu a mãe dele, né? Perdemos o Tião também. Acontece, são as tempestades da vida. E o mais curioso é que os discípulos tinham passado o dia todo ouvindo o mestre. Os discípulos passaram o dia todo fazendo a obra, mas isso não poupou eles das tempestades. Estavam fazendo a vontade de Deus. Eles amavam Jesus e tinham deixado tudo para segui-lo, mas isso não os poupou do mar revolto. Então, mais uma notícia, né? Porque você está em fidelidade a Deus, anda com Jesus, ora bastante, intercede, né? Contribui financeiramente com a obra de Deus, congrega, né? Faz tudo aquilo que a palavra nos ensina. Não é por conta disso que você vai deixar de ter problemas, tempestades. E mais, os discípulos entraram no barco por ordem expressa de Jesus. E mesmo assim, enfrentaram a tempestade. Jesus falou, entrem no barco, vão para o outro lado. Eles entraram no barco e pegaram a tempestade. Obedeceram e quebraram a cara, entre aspas. Eles estavam no centro da vontade de Deus e ainda assim enfrentaram ventos contrários. Estavam onde Jesus os mandou estar. Jesus mandou estar ali. Eles estavam fazendo o que Jesus mandou fazer, indo para onde Jesus mandou ir. E mesmo assim, não foram poupados da tempestade, da dificuldade. No meu caso específico, eu estava na igreja, ajudando como voluntário na construção, como um ajudante ali. E mesmo assim passei por uma turbulência na minha vida. Lembram de Jonas? Ele enfrentou uma tempestade também porque desobedecia a Deus. Tem pessoas que enfrentam tempestades por desobediência. Procuram sarna para se coçar. Mas aqui os discípulos enfrentaram essa tempestade porque obedeceram a Jesus. E eu te pergunto, você tem enfrentado tempestades pelo simples fato de andar com Deus e obedecer aos mandamentos do Senhor? Será? Você tem sofrido oposição e perseguição por ser fiel a Deus? Você tem perdido oportunidades de negócios por não ceder ao suborno, ao jeitinho brasileiro? Tem perdido concorrência em seus negócios por não dar e nem aceitar propina? Tem gente que procura sempre o caminho mais fácil, né? Mas o caminho mais fácil, lá na frente, a pessoa vai quebrar a cara. E eu te pergunto, você tem sido considerado um estorvo no seu ambiente de trabalho por não se envolver talvez em esquemas de corrupção? Muitas pessoas cedem à pressão no local de trabalho. Todos fazem e ele vai e faz também. E nós não somos todo mundo, amém? Somos servos de Deus, servos de Cristo. Portanto, amados, há momentos que sofremos, não por estarmos na contramão, mas sim por andarmos pelo caminho direito, o caminho da palavra. Agora, como conciliar a tempestade com a presença de Jesus no barco? Jesus estava no barco. Com Jesus no barco tudo vai bem, sempre brinco, né? Com Jonas no barco tudo vai mal, mas com Jesus tudo vai bem. Jesus estava no barco e mesmo assim o barco quase afundou. Amados, o fato de Jesus estar conosco não nos poupa de certas tempestades. Ser cristão não é viver numa redoma de vidro e muito menos numa estufa espiritual, protegido. Porque quem aprende assim e quem ensina assim são pessoas. Quem aprende vive frustrado e quem ensina vive maquiado. Por exemplo, quem ensina que o crente não fica doente, quando ele fica doente, ele finge que não está doente. Finge que não está doente. Você está com algum problema? Não, eu rejeito isso, eu não estou doente. Me faz lembrar um milagreiro desse da fé, certa feita, estava com o braço quebrado. Outra vez estava com um negócio operado aqui. Ou seja, doença não dá em poste, dá em gente. Mas tem gente que esconde. Para dar uma que é super espiritual, o protegido do Pai.
não tem problema, ele é imune às intempéries da vida. Porém, queridos, o céu ainda não é aqui. Certa feita, Jesus foi a uma festa de casamento, e mesmo ele estando na festa, acabou o vinho, lembra? Mas glória a Deus, porque ele transformou água em vinho. Um crente que anda com Jesus pode, e muitas vezes enfrenta também terríveis tempestades. Aquela tempestade ali no Mar da Galileia, ela foi pedagógica, ensinou muito aos discípulos. Ela ajudou os discípulos a entenderem que podemos confiar em Jesus, mesmo nas crises mais inesperadas da vida. Confiar, crer, descansar, não desesperar. Um outro detalhe, na hora do maior aperto dos discípulos, Jesus estava o quê? Dormindo. Versículo 38. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Da mesma forma, muitas vezes, temos a sensação de que Deus está dormindo, distante, tirando a soneca, esqueceu de nós. Temos a sensação, não sei se você já passou por isso, né, de orar e ouvir só um silêncio. Vamos à igreja, oramos, jejuamos, lemos a Bíblia, mas parece que Deus está distante, ocupado, dormindo. O Salmo 121 fala de Deus como aquele que não dormita e nem dorme. Porém, às vezes parece que ele não está atento aos dramas da nossa vida, e isso gera em nosso coração, às vezes, uma angústia na alma. Às vezes um desespero. Só que Deus não dorme, realmente. Ele trabalha no silêncio. No silêncio ele trabalha. Até porque foi a presença e o poder de Jesus que livrou os discípulos de morrerem naquele lago. Jesus estava dormindo sim, mas quando ele foi despertado, acordado, ele fez o milagre. E o milagre aconteceu. Segundo, as tempestades da vida são perigosas. Mateus 8:24, no mesmo contexto aqui dessa tempestade, diz que o barco era varrido pelas ondas. Marcos diz que se levantou grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Lucas 8:23 diz que sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar, de naufragar, de afundar. Ou seja, as tempestades da vida são ameaçadoras, são perigosas, queridos, é realidade, verdadeiros abalos sísmicos, como se fossem terremotos, que acontecem muitas vezes na nossa vida. Muitas vezes elas chegam de forma tão intensa que deixam a estrutura nossa, né, abalada e nos coloca no chão, derruba tudo aquilo que levamos anos para construir. Quantas pessoas passam por isso? Jó passou, da noite para o dia perdeu tudo, toda a riqueza, toda a família, os filhos. Às vezes é um casamento edificado com abnegação, com amor, que se desfaz pela tempestade de uma infidelidade conjugal. Tudo ia bem, tranquilo, e vem uma tempestade como essa. Às vezes é um sonho de anos que se transforma num pesadelo. De repente uma doença incurável abala a família. Um acidente trágico ceifa uma vida cheia de vigor. Um divórcio traumático vem também e deixa o cônjuge ferido e filhos amargurados, traumatizados. Que, irmãos, divórcio é uma coisa terrível e os filhos são os que mais sofrem. Eu lembro da separação dos meus pais, como eu sofri. Que sofrimento. Depois eles voltaram, mas o período de separação foi algo traumático para a gente. Traumático. Desenvolveu uma série de problemas em mim, no meu irmão, na minha irmã. Às vezes é uma amizade construída pelo cimento dos anos, naufraga também pela tempestade de uma traição. Enfim, queridos, as tempestades são perigosas, porém, se Jesus estiver no barco, elas não vão nos destruir. São perigosas sim, mas com Jesus no barco tudo vai bem. A tempestade pode vir, mas ela vem e vai, não permanece. Elas podem até nos abalar, mas não nos afundar. Terceiro, as tempestades da vida muitas vezes são maiores
do que as nossas forças. O texto diz que os discípulos se esforçaram para contornar o problema, porém, eles eram mais fracos do que a tempestade. Eles não puderam enfrentar a fúria daquele vento. Seus esforços não puderam vencer o problema. Eles precisavam clamar a Jesus, pois o problema era maior do que a capacidade deles de resolver. Você já se viu numa situação dessa? O problema é maior do que eu posso resolver. Eu não posso, eu estou no meu limite. Então, nessas horas, é claro, em cada momento, mas principalmente quando não soubermos o que fazer, clame ao Senhor. E eles clamaram. Eles, antes de clamar, tentaram resolver o problema. Tiraram as águas, arriaram as velas, tentaram fazer tudo que eles sabiam. Viram que não tinha jeito. Oraram. E mais, muitas tempestades podem transformar cenários domésticos em lugares ameaçadores. O Mar da Galileia era um lugar muito conhecido, queridos, daqueles discípulos. Eles conheciam cada detalhe daquele mar. Ali era a vida deles. Alguns deles eram pescadores profissionais e conheciam cada palmo daquele local. Já tinham enfrentado outras tempestades. Muitas vezes eles cruzaram aquele mar lançando as suas redes. Ali era o lugar do seu ganha-pão. Ganha-pão era o território deles, a área deles. Mas agora eles estavam em apuros. O comum tornou-se um monstro indomável. Aquilo que parecia administrável tornou-se uma força incontrolável. Muitas vezes, as tempestades mais terríveis que enfrentamos não vêm de horizontes distantes, nem trazem coisas novas, mas nos apanham naquilo que era ordinário, naquilo que era comum em nossa vida, e bota tudo de cabeça para baixo. Estávamos acostumados, era o nosso mundo. Muitas vezes é o cônjuge que foi fiel tantos anos que dá uma guinada e se transforma numa pessoa amarga, agressiva e abandona o casamento para viver uma aventura com outra pessoa. Ali era o mundo dela. Só estava tudo tranquilo e vem essa tempestade. Outras vezes ainda é o filho desobediente, rebelde, transforma-se numa pessoa agressiva, irreverente, dissimulada, insolente com os pais, semeia coisas ruins. Ainda hoje, há momentos em que as crises maiores que enfrentamos nos vêm daqueles lugares onde nos sentíamos mais seguros, mais confortáveis, mais tranquilos. Concluindo, queridos, encontramos 3 perguntas nesse texto. A primeira foi dos discípulos. Olha o versículo 38, parte B. Os discípulos o acordaram clamando: Mestre, vamos morrer, o Senhor não se importa? Acordou Jesus desesperado. Esse foi o grito do medo, do desespero, do pavor. Queridos, a tempestade provoca medo em nós, porque é maior do que nós. Literalmente falando, eu tenho medo de tempestade. Tempestade, chuva mesmo, e tantas outras tempestades. Quando eu vejo uma tempestade se formar, queridos, eu até de carro eu procuro um lugar alto e sossego. A Biana fala que eu sou meio paranoico. Eu nunca fiquei alagado, eu nunca passei por perda total de carro. Mas eu vejo tantas cenas na televisão e eu fico me colocando no lugar, meu Deus, talvez se essa pessoa tivesse um tempinho, tivesse ido para um lugar mais alto, esperasse a tempestade passar, baixasse as águas e fosse. Mas tem gente que tem uma coragem assim, fora do comum. Só vê um mar de água, a pessoa encara, pensa que o motor dele é prova de água e daqui a pouco perde tudo. E eu tenho medo. Então, tempestade provoca em nós medo, porque é maior do que nós. Em tempos de doença, perigo de morte, desastres naturais, em tempo de catástrofes, terremotos, guerras, comoção social, tragédias humanas, explode no nosso peito este mesmo grito de medo e de dor, porque somos humanos. Quem não desesperou na Covid, na pandemia? Que situação, que momento difícil. Sobrevivemos, né? Graças a Deus. Somos os sobreviventes. Mas que deu medo, deu. Quem não teve medo? Eu trabalhava no Fonseca nesse contexto. Gente, era pavoroso você chegar e você está acostumado todo dia com aquele engarrafamento. A Alameda, 7 da manhã, não tinha nada. Parecia uma cidade deserta.
E eu continuei trabalhando. Na empresa a gente não parou, a gente estava o tempo todo trabalhando. A Covid não pegou a gente na rua, não. Só não deixavam a gente entrar dentro da casa dos clientes, né, da Oi. E a pergunta continua, eles dizem, mestre, não te importa que pereçamos? Mateus registra, Senhor, salva-nos, pereçamos. Lucas diz, mestre, estamos perecendo, estamos quase morrendo. Então, essas palavras expressam o quê? Mais uma crítica do que um pedido de ajuda. Tipo assim, você não vai se importar? Você vai deixar a gente morrer? Só nos botou nesse barco, mandou a gente entrar nesse barco, e agora deixa a gente morrer? Às vezes é mais fácil reclamar de Deus do que depositar nossa ansiedade aos seus pés e descansar na sua providência, no seu cuidado. Então aqui foi tipo uma reclamação, a primeira pergunta. A segunda pergunta foi feita por Jesus. Por que sois assim tão tímidos? Né? Versículo 40. Como é que não tendes fé? Os discípulos falharam, queridos, no teste prático e revelaram medo e não fé. Tipo assim, Jesus falou assim, vocês não têm fé? O que eu vou fazer, vocês podiam fazer. Vocês podiam repreender o vento e o mar. E eles iam ouvir a tua voz usando o meu nome. Queridos, onde o medo prevalece, a fé desaparece. Ficamos com medo porque duvidamos que Deus esteja no controle. Será que Deus está no controle mesmo? Será que Deus tem cuidado mesmo? Por que isso me aconteceu? Será que Deus cochilou? Enchemos nossa alma de pavor, porque pensamos que as coisas estão fora do controle, mas nada foge ao controle do Deus a quem servimos. Amém? Amém? Muitas vezes ficamos desesperados porque julgamos que estamos abandonados à nossa própria sorte. Abandonados nesse mundo. Queridos, a palavra grega, delaioi, aqui, usada por Jesus, significa medo covarde. Os discípulos estavam agindo covardemente, quando poderiam ter agido com plena confiança em Jesus. A terceira pergunta, finalizando, foi feita novamente pelos discípulos. Versículo 41 aí. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus deu uma ordem. E eles ficaram admirados, porque eles viram, diante dos seus olhos, o poder do Senhor. E fazem uma pergunta, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E a pergunta deles é respondida pelo próprio texto. Jesus é o Criador e tem poder sobre a criatura. Ele criou o vento e o mar, e somente Ele poderia acalmá-los. E acalmou. A pergunta dos discípulos continua, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? É Jesus, o verbo que se fez carne, o Deus que se fez homem, o infinito que entrou no tempo. Jesus é aquele que nem o céu dos céus podem conter e que foi enfaixado em panos e deitado numa manjedoura. O eterno que se fez temporal. Jesus é o Criador e o dono do universo, que se fez pobre e não tinha onde reclinar a cabeça. Jesus é o nosso Rei, nosso Mestre e nosso Senhor. O mesmo Jesus que acalmou o vento e o mar, pode hoje acalmar o seu coração aflito, mudar as circunstâncias da sua vida e transformar o seu lamento em dança. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar a esse Jesus que acalmou o vento e o mar. Chegou a rimar agora no final. Ó Deus, Senhor do universo, te louvo, Pai, por esse milagre estupendo, que não ficou só na história, Pai. Esse milagre tem sido realizado também em nossas vidas, e nós te louvamos por isso. Quantas tempestades já encaramos, Senhor, já enfrentamos, mas de todas o Senhor nos livrou. O Senhor deu, Senhor, vitória. De todas, Senhor. Muitos talvez estejam passando agora, ou estejam no olho do furacão, Senhor, mas eu sei que nada foge ao teu controle, e eu tenho plena convicção de que o Senhor está cuidando, está moldando, porque as tempestades são pedagógicas, elas nos ensinam, Senhor, a depender mais de Ti, a confiar mais em Ti, a descansar, Senhor, na Tua providência, no Teu poder, na Tua intervenção. Fica conosco, Senhor, nas tempestades da vida.
Obrigado pelas tempestades que eu já tive que enfrentar, Senhor, ao longo desses anos, Senhor. E de todas, o Senhor me deu vitória, Pai. Foi doloroso no momento, mas quantas lições eu aprendi, Senhor, com essas tempestades. E eu peço mesmo, Pai, para cada um aqui, que se estivermos enfrentando tempestade por conta de algum pecado, de desobediência, que o Senhor venha nos mostrar para que haja verdadeiro arrependimento. Mas se as tempestades estão vindo, Senhor, por conta de estarmos andando na Tua presença, fazendo a Tua vontade, obedecendo ao Teu mandamento, como os discípulos estavam fazendo, Senhor, cremos que o Senhor há de se levantar e há de repreender também o vento e o mar, e as tempestades vão acalmar para a glória do Teu nome. Fica conosco, Senhor, nessa noite. Abençoa nosso final de semana, Pai, um final de semana prolongado. Abençoa a vida de cada um dos meus irmãos, Senhor. Estende as suas mãos nessa noite para curar, para salvar, para restaurar. Senhor, eu falei tanto de casamento aqui e divórcio. Guarda os nossos casamentos, Senhor. Guarda o casamento de cada um dos meus irmãos, Pai. Que haja diálogo, que haja conversa, que haja respeito, Senhor. Que haja aconselhamento, talvez pastoral, no momento de dificuldade, Senhor. Que cada um que estiver enfrentando uma tempestade nessa área possa estar pedindo ajuda, Senhor, pela direção do Teu Santo Espírito, Pai. Toma as nossas vidas, guia nossos passos, dirige, Senhor, os nossos pensamentos também de acordo com a Tua palavra e dá-nos uma ótima noite de sono, de descanso, e se for da Tua vontade que possamos amanhã estar mais uma vez acordados para mais um dia de vitória, mesmo em meio às tempestades, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus.